nossa saudação aos que estão conosco, com sinceras aspirações de paz, harmonia e luz, rogando desde já as bênçãos de Deus e a presença do Mestre Jesus, fortalecendo-nos nas nossas dores e nas nossas dúvidas. Nossa exposição tem por título uma interrogação: curas ou milagres? Seu embasamento teórico está na Gênese de Allan Kardec, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. Na obra Atendimento Espiritual, de Sidney Lourenço de Souza. No livro Momentos de Alegria, do espírito Joana de Ângeles, psicografia do nosso irmão Divaldo Franco. Assim como no compêndio Luz Imperecível, estudo interpretativo do Evangelho à luz da doutrina espírita, estudo este coordenado por Honório Onofre Abreu. Iniciamos dirigindo-nos a Deus, razão primeira de todas as coisas, Pai amoroso que nos deu a vida, com a certeza da felicidade futura e eterna. A Jesus, irmão maior de todos nós, que por sua infinita bondade ofereceu-se como guia e modelo para toda a humanidade terrestre. Também nos reportamos aos espíritos superiores, espíritos amigos, que estão sempre a nos amparar e nos guiar. Meus irmãos, os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, em sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm causa primária as faculdades e os atributos da alma. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético, conhecidos os elementos fluídicos e comprovados seus efeitos, tem-se como consequência de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma ordem ou uma origem sobrenatural. Nós vamos ler o item 10 da Gênese, cujo título é Perda de Sangue. Eu vou pedir licença aos irmãos para fazer essa pequena leitura, para então refletirmos sobre o que aqui está escrito. Perda de sangue. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia e que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu
em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: Quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: Vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: Minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fica curada da tua enfermidade. Esta passagem está em São Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Ao mesmo tempo em que a doente toca nas vestes de Jesus, ele percebe que saíram de si virtudes, fluidos. Houve um movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de se produzir. Importante ressaltar que não foi por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição de mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Mas a mulher estava entre uma multidão e a irradiação atingiu somente a ela. A razão disso, de certa forma, é bem simples. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. As palavras que o mestre dirigiu à mulher foram: Minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fica curado da tua enfermidade. A fé que Jesus se referia é uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Esta é a razão por termos trazido aos irmãos a passagem perda de sangue. De um modo geral, procuramos o centro espírita para buscar curas para as nossas enfermidades, sejam elas quais forem, tanto de ordem física quanto emocional. Somos atraídos à casa espírita das mais diversas formas. Por ouvirmos falar que pessoas são atendidas e saem bem, outras que tinham um determinado problema grave e conseguiram reverter.
Outras mais encontram uma esperada solução ou cura. E muitos dos que são beneficiados com alguma graça atribuem a conquista aos atendentes ou a este ou aquele médium, chegando muitas vezes a considerá-lo como um médium de cura, ou ainda que o centro espírita tal é um local de curas. Meus irmãos, a casa espírita é um local de acolhimento e tem como compromisso mostrar àqueles que a procuram uma forma de reencontrar o equilíbrio através dos ensinos dos espíritos superiores trazidos por Kardec e sempre seguindo os preceitos do Mestre Jesus. A doutrina espírita tem como principal objetivo proporcionar a reforma íntima do ser. Esta é a única forma que encontramos de achar a cura que tanto almejamos, sempre levando em consideração o merecimento de cada um. Assim como foi com a mulher hemorrágica, a qual, sem nem mesmo com a mínima ação da vontade do mais poderoso dos seres que pisou na terra, recebeu a cura imediata do mal que lhe afligia. Pela sua firme fé, confiança e desejo ardente que os fluidos terapêuticos de Jesus foram atraídos a ela e sanearam a sua doença. Também nós podemos ser merecedores de tamanha graça. Consideremos as enfermidades sob 3 aspectos: do corpo, da mente e do espírito. As do corpo são resultado de infecções, traumatismo físicos, acidentes, degeneração celular. As da mente englobam os fenômenos psicológicos, psiquiátricos, expressando-se em forma de conflitos, insatisfação, desajustes, alienações. As do espírito, com maior profundidade, relacionam-se com o próprio comportamento na atual ou em existências passadas, das quais procede no seu programa evolutivo. De um modo geral, procuramos, em demasia até, solucionar os males que nos afligem, sem uma preocupação mais consciente a respeito das causas que os desencadeiam. Realizando uma terapia preventiva pela aquisição de bons costumes e bons hábitos, pautamos nosso viver por desregramentos dos abusos de toda a ordem, tendo-se em vista que os dolorosos fenômenos que nos atormentam remontam às matrizes morais enraizadas no espírito. Instalada a enfermidade, faz-se inevitável o tratamento específico, recorrendo-se às terapias próprias de cada caso, compatíveis com as circunstâncias. Não obstante, para a saúde espiritual e, portanto, para as doenças que do espírito se derivam, torna-se imprescindível uma reprogramação dos valores da vida.
alterando-se o comportamento em profundidade. Isto é muito importante. Imprescindível a reprogramação dos valores da vida. Mudança. Entre as doenças mais graves da área do espírito, podemos destacar a indiferença, a soberba, o ódio, o ciúme, a falta de finalidade aplicada à existência, o esquecimento e desrespeitos às divinas e às humanas leis. Em todo o processo de enfermidades, e mesmo nos que decorrem dos fatores morais e circunstanciais, acidentes, choques, há uma forte causa no ser espiritual. A reparação das peças orgânicas e equipamentos psicológicos, sem uma correspondente alteração de conduta íntima, resulta inócua e de curtíssimo resultado. É importantíssimo essa alteração, essa reforma no nosso íntimo, na nossa intimidade. Não removido o elemento causador do distúrbio, este muda de forma ou lugar, permanecendo inalterado. Reformemos o quadro de nossas aspirações humanas, considerando a nossa realidade eterna, eliminando do nosso mapa de comportamento o egoísmo, a ansiedade, a ira, o medo, o ódio, a luxúria. Os raios destrutivos que deles emanam, desses sentimentos negativos que emanam, produzem a degenerescência das células. As células vão começando a se dissolverem, ficarem doentes, face ao intenso bombardeio mental que padecem. A cegueira sistemática a respeito da finalidade transcendental da vida é também responsável por males incontáveis no corpo, na mente, na alma. Indispensável combater essa virose insidiosa que destrói as defesas da existência, possuindo o poder de mutações constantes que a apresentam com variadas e insuspeitáveis características. O conhecimento e consequente respeito aos mecanismos de funcionamento da vida alterarão por completo a nossa maneira de ser. Isso faz com que sejamos brindados de saúde real, partindo da emoção para o corpo, com excelente harmonia interior. Temos como guia e modelo nosso Mestre Jesus. É preciso que grifemos que, sobrepondo o espírito ao corpo, o Cristo jamais ficou doente, jamais enfermou, demonstrando a grandeza da saúde verdadeira e conclamando-nos a vitória sobre os atavismos negativos e paixões inferiores. Todo e qualquer alívio que buscamos depende
muitíssimo mais de nós mesmos, do que de outro. A cura está em nós. Tenhamos confiança em nossa própria capacidade, em nossa própria força de vontade. Os sofrimentos humanos de qualquer tipo são manifestações dos distúrbios profundos que renascem no ser espiritual, desarticulando os sensores emocionais e a harmonia vibratória que vigora nas células, o que faculta a instalação das enfermidades. O ser humano é, em qualquer situação, aquilo que aspira, a irradiação do que sente, os interesses que cultiva. Os interesses que cultiva. Aferrado à conduta primitiva, reagindo mais por instinto do que pela razão, permite que as deficiências internas se expressem em forma de problemas que se exteriorizam perturbadores. O conhecimento do ser imortal, da sua pré-existência ao berço e sobrevivência ao túmulo, torna-se indispensável para qualquer cometimento terapêutico em relação aos problemas e dores humanos. Ao mesmo tempo em que é o paciente, o doente torna-se, de certo modo, o agente. Por isso que se afirma que o enfermo é quem deve curar-se, transformando-se de paciente em agente da própria cura. Como deficiente, também caminhamos com dificuldade quando predispostos à afirmação, somos convocados a olhar firmemente e sintonizar as faixas que canalizam bênçãos do plano maior, onde se acham os prepostos do Cristo a nos concitarem a tomada de posição no rumo da libertação. Tudo leva tempo para concretizar-se. Daí a necessidade da perseverança, da calma, de dar tempo ao tempo. Deixemos de receber quando não nos colocamos adequadamente receptivos e não sabemos esperar. Aquilo que estaria à nossa disposição com o passar do nosso autotratamento foge de nós quando não estamos receptivos a recebê-lo, ou quando não temos a paciência de perseverar. No plano da convivência e da relação entre os seres, temos recebido de muitos. Muitas vezes não nos damos conta disso, o quanto nós somos agraciados pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, pelo nosso amigo, professor,
educador, chefe no trabalho, colega nas atividades sociais. Da mesma forma, não são poucos os que aguardam algo de nós. Assim como recebemos, deveríamos também doar. Se aspiramos o interesse de quem nos pode servir, como tem sido nossa postura relativamente àqueles a quem podemos auxiliar? Como agimos? Qual a nossa postura em relação a esses irmãos? Chega, no entanto, o momento em que nos conscientizamos de que a lei de cooperação vige no universo inteiro. E se já assimilamos a verdade, fora da caridade não há salvação, estaremos seguros de que só possuímos efetivamente o que distribuímos na extensão do bem. Só temos aquilo que doamos. Quase sempre a doença que vemos como um mal é um bem colaborando no processo de reequilíbrio do espírito imortal. Como nossa visão é estreita, muitas vezes pedimos para nós e para os outros o que não convém. Os desígnios de Deus vão além do nosso alcance. Ele está sempre nos ajudando no que nos é útil e necessário. Muitos pedem conforto e facilidades, nos quais se comprometem revivendo erros do passado. O centro espírita não se propõe a resolver os desafios nem as dificuldades, eliminar as doenças nem os sofrimentos, mas oferecer os meios hábeis à própria recuperação. Propõe ao enfermo desviar o vício da queixa, da lamentação, da autopunição, demonstrando que o momento da libertação e paz está chegando. Mas a ação para isso depende do próprio paciente, que deve iniciar desde já, desde agora, o processo da autoterapia. O atendimento fraterno, em razão dos propósitos que persegue e das circunstâncias em que ocorre, faculta aos espíritos nobres adequado socorro ao ser, o qual deverá permanecer receptivo ao atendimento. Nesta ocasião, tem início a ação fluídica, o auxílio bioenergético, a inspiração que lhe propiciarão a mudança de clima mental, de psicosfera habitual, facultando-lhe a transformação interior para melhor harmonização da alma que interagirá na aparelhagem orgânica. Em síntese, o atendimento fraterno ajuda a todo aquele que busca amparo a reencontrar o equilíbrio e motivação para o labor de autoiluminação. Por tudo isso, meus irmãos, é possível
que possamos responder à interrogação que deu título a esse trabalho. Vamos em busca da cura ou do milagre? Acreditemos em nós. Mentalizemos sempre a cura. Ela está em nós, na nossa força mental, a força espiritual. Além do que, nunca estamos sós. Os bons espíritos sempre nos darão o amparo necessário. Confiemos, acreditemos, tenhamos fé. Nenhum de nós é abandonado, nenhum, em nenhuma circunstância. Confiemos, meus irmãos, confiemos. Muita paz, muita luz. Sempre com o pensamento elevado, perdoando o próximo e, fundamentalmente, perdoando a si próprio nos tropeços do cotidiano, naquelas faltas que só nós conhecemos, que só nós sabemos. Perdoemo-nos, estaremos melhores. Muita paz, muita fé. Sigamos pelo caminho do bem. Gratidão. Gratidão. Fiquemos sempre na luz do Mestre Jesus. Que assim seja.